Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol para você acompanhar esse finalzinho, da janela de transferência, janela europeia, que teve como recorde o Enzo Fernandes, indo para o Chelsea. Você pode acompanhar tudo o que acontece, que aconteceu nesse mercadão da bola. Você pode saber aí as transferências, isso aí na lupa lá de explorar e pesquisar sobre o atleta, sobre a equipe que você quiser, dar aquela filtrada para saber o que aconteceu nesse mercado da bola. O link está na descrição desse vídeo, você faz o download e fica por dentro das notícias, das estatísticas do mercado da bola, de tudo que acontece no mundo da bola e o melhor de tudo que é de graça com o futebol. Galera, hoje 9h10 da noite, o Flamengo entra em campo no estádio do Maracanã, campeonato estadual, para enfrentar o Boa Vista. Então eu vou deixar o convite para você aqui, amigo rubro-negro, por volta de 8h15 da noite, a gente lá no Maracanã com a escalação na mão, podemos falar, debater sobre não apenas o jogo do Flamengo, mas também sobre o Mundial de Clubes, que você, amigo rubro-negro, está convidado para acompanhar aqui com a gente os vídeos que nós vamos trazer falando exclusivamente sobre o Mundial, sobre as equipes, entendendo sobre as equipes. Então já vou deixar o convite para você deixar o seu like e também de se inscrever no canal para ficar por dentro de que equipes são essas, como são esses jogos. A gente vai analisar os jogos, vamos analisar as equipes, os possíveis adversários do Flamengo. Então já vou deixar o convite para você deixar a sua inscrição, aperta aí o inscrever-se, beleza? Vamos falar sobre o Ângelo, porque o Flamengo está interessado no atleta e mais do que isso, mais do que interessado no atleta, o Flamengo então já autorizou representantes a conversar para tentar fazer essa contratação. Vou falar um pouco sobre o Ângelo aqui para vocês, mostrar alguns aspectos sobre o jogo dele e também entendermos, mais uma vez, reforçarmos o porquê do Flamengo quer o Ângelo ou qualquer jogador com esta característica, que eu acho que isso acaba sendo mais importante. O Ângelo é um atleta de apenas 18 anos. 18 anos que ele completou em dezembro. Completou, no mês retrasado. Então, assim, faz um jogador muito jovem. Que pela necessidade do Santos, pela sua necessidade, seus movimentos financeiros, como ele enxerga o futebol, lançar o mais cedo possível esses garotos, seja para retorno esportivo ou seja para retorno financeiro, é importante. Então, por isso, você vai lá ver o Ângelo, o scout lá do Ângelo com a camisa do Santos, você vai ver que ele já tem mais de 100 jogos. No Campeonato Brasileiro ele já fez mais do que 50 jogos, porque a necessidade ela é muito grande de colocar os garotos muito jovens. E também por isso, você vê que tem lá, poxa, o Ângelo tem cento e tantos jogos, tem 3 gols, cara, não chegou nem a 10 assistências. Inclusive é por isso que o Flamengo entra na briga ali para tentar ter o Ângelo, apesar de, inclusive, o Flamengo já assumiu, que vai ser necessário um alto investimento. E a gente tem que entender, não apenas aqui o Ângelo, mas como qualquer jogador jovem do futebol brasileiro, antes de nós passarmos aqui no campinho e tal. Por que o Flamengo, então, está na briga pelo Ângelo se ele tem mais de 100 jogos e apenas 3 gols e ainda não chegou nem a 10 assistências? Pelos motivos dele ter 3 gols e ter menos de 10 assistências. Se ele tivesse 20, o Flamengo não estaria na briga pelo Ângelo. Estaria o Chelsea, estaria o Manchester, estaria o Bayern. Clubes europeus que têm o poder financeiro de contratar pagando muito. Esse é o primeiro. E o outro? O Flamengo vai contratar um jogador como esse, ele precisa ter a consciência do quê? De desenvolvimento. É óbvio. E por que paga-se caro, apesar disso, para um jogador que tem que se desenvolver? Porque você não está pagando pelo valor que ele é hoje. Você está pagando por uma expectativa ou de uma perspectiva do que ele pode ser o amanhã. Então, por isso que um jogador como esse, ele também acaba sendo caro. É óbvio. Então, a partir do momento que você direciona uma contratação para um garoto que acabou de fazer 18 anos, que joga num time grande no futebol brasileiro, e aí vem da Vila Belmiro, vem da Escola do Santos, como poderia vir do Flamengo, do Palmeiras, do Fluminense, ele vai ser caro, porque já tem uma autovalorização que engloba neste garoto. Então, falando sobre ele taticamente. O Ângelo, ele é um jogador canhoto, tá? Mas como a grande maioria desses jogadores atacantes, lado de campo, trabalham com a perna invertida, ele atua pelo lado direito. Então tá aí o interesse do Flamengo nele, o porquê. Ele atua pelo lado direito. Esse é o mapa de calor que vocês podem observar aí do Santos, ainda bem novinho, praticamente aí com 17 anos, no Campeonato Brasileiro, e a gente vê que é um jogador que pega ali o lado direito, mas eu quero que vocês observem, e dá pra gente entender, como a mancha ali ficando mais grossa, mais larga para a parte interna do campo, porque ele é aquele canhoto.
Então é o famoso canhoto que joga aberto pelo lado direito, então ele tem bastante essa diagonal. E ele fazia muito essa diagonal do Santos. Ele fez um bom jogo, inclusive, tá? No Maracanã, contra o Flamengo, jogando ali aberto pelo lado direito, nessa posição dele. Então é um atacante que atua bastante pelo lado direito, muito mais do que pelo lado esquerdo. Do lado esquerdo, praticamente, o Ângelo não atua. E aqui tem alguns números, e alguns eu acho interessantes, para a gente entender o contexto, né? Para a gente entender o contexto do atleta, e eu acho que acaba sendo interessante pela idade, pela pouquíssima idade e tal. E apenas lembrando, né? Esses são os números do Ângelo no Campeonato Brasileiro do ano passado, 2022. Assistências, ele conseguiu 7 assistências, toques por jogo 33,7. Ele tinha uma participação no time do Santos ali pelo lado direito, bastante participação. Grandes chances criadas, 5. Isso aqui que é muito interessante. Eficácia por jogo, a gente está falando de 73%, levando o contexto da idade, é um número interessante, né? Aí tem passos no próprio meio-campo 76, passos no meio-campo adversário 65, bolas longas 48. Jogando mais aberto pelo lado direito, não tinha muito, né, esse aspecto de bola longa, né? Recebe mais bola longa do que praticamente dá bola longa, e assim como os cruzamentos precisos, que o número ali é 12%, que é um número baixo. Contudo, analisando o contexto, canhoto aberto pelo lado direito, dificilmente ele ia para o fundo para fazer o cruzamento por ali, né? E inclusive o plano do Santos, né? Que acaba fomentando ali a individualidade do atleta. Era um Santos muito distante em alguns aspectos, não era um time tão compacto, não tinha tanta associação próxima ofensiva, então acabava também o contexto, né? Ele acaba forjando também alguns números individuais. Dribles bem-sucedidos em contrapartida 65%, né? A gente está falando de um atleta jovem, tem um bom índice de dribles bem-sucedidos, disputa de bola vencida 53% e tal. A gente perda de posse de bola 12%, porque também isso é alavancado, né, pela questão do modelo de jogo individual ali que está inserido individualmente o atleta. Prancheta, vamos lá. Tentar entender aqui o porquê do Flamengo estar interessado nesse atleta pelo lado direito, sendo o Ângelo, mas poderia ser o Pilistre também, mas aí há uma grande diferença entre ele e o atleta uruguaio, por exemplo. Para que Vitor Pereira possa utilizar o 4-3-3, ao que tudo indica, hoje o Flamengo enxerga a necessidade de contratar um atleta que joga pela ponta pelo lado direito. Segundo a avaliação da comissão técnica do Flamengo e até mesmo do Flamengo, o Flamengo não teria então esse atleta para jogar por aqui, para que Vitor Pereira pudesse utilizar um 4-3-3, que é visto, revisto várias vezes durante a carreira. O Vitor Pereira já utilizou várias vezes. Se ele não vai usar este esquema tático como uma condição primária no elenco do Flamengo, até mesmo pelas peças, vai botar, por exemplo, a Arrascaeta aqui na ponta esquerda, a Gabigol na ponta direita, então ele não usa essa e usa, né, um 4-1-3-2, certamente uma questão secundária para tentar solucionar alguma coisa, para tentar arrumar alguma coisa, a gente já viu o movimento de 4-3-3. Então, até mesmo para ter mais pluralidade, né, tática. Então esse é o motivo. Ângelo joga aberto pelo lado direito, tem a diagonal forte por ser um canhoto, então ele está de perna invertida, o que naturalmente exige de lateral direito ou de um meia, se assim o time utilizasse, né, um meia pelo lado direito, a ultrapassagem para que tivesse essa dobradinha pelo lado direito, né? Um exemplo, Ângelo faz o facão, ultrapassagem pelo lado direito. Everton Cebolinha faz o facão, vamos ao Ayrton Lucas. Ayrton Lucas dá profundidade pelo lado esquerdo. Então, assim, isso é natural pela posição. E isso faz com que o Flamengo queira o Ângelo, porque você, ao lembrar os jogadores que podem, né, se posicionar neste corredor, você vai lembrar que entre eles uma das opções é o Marinho, que infelizmente, longe de ser um sinônimo de solução, muito mais próximo de problema, de falta de conseguir resolver alguma coisa, longe de ser uma solução. Até mesmo por isso, então, a possibilidade dessa contratação do Ângelo, ela é muito bem vista pelo Flamengo. O que devemos lembrar que é um atleta de desenvolvimento, é caro, porque tem a perspectiva não do que joga hoje, mas que pode jogar amanhã, porque tem apenas de 18 anos, então é por isso até que a gente consegue ver alguns indícios do Ângelo, que no caminho normal iria para o futebol europeu, iria para o futebol internacional. Mas dentro aí dessa realidade, sobretudo também a do Santos e do Flamengo, tendo essa capacidade de talvez tirar um jovem promessa do futebol brasileiro. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Então anota aí, 8h15 é o nosso encontro direto lá do Maracanã para Flamengo e Boa Vista. Eu aguardo vocês aqui na nossa live. Forte abraço. Tchau, tchau.